O Conto do Viajante. Capítulo 6. Lothlórien. Segui a trilha que meu anfitrião me mostrou por alguns dias. As montanhas da névoa permaneciam à esquerda, altas, majestosas, seus picos pintados de branco pela neve. Quase podia sentir o próprio peso delas. À direita, os belos campos verdes se estendiam na direção, à distância, até o rio. À minha frente, a floresta de Lórien se desvelava com suas árvores imponentes como torres de pedra. Na abertura desse conto, falei como os homens do Oeste às vezes usam mais palavras do que o necessário para descrever algo. Mas estando ali em Lórien, entendi que existem lugares sobre os quais se poderia discorrer por um dia inteiro, e ainda assim não se faria justiça à sua beleza. Dizem que aquela terra não é mais bela como foi em eras passadas, e que de pouco em pouco sua grandiosidade vem diminuindo. Mas o que vi ali, árvores tão grandes que nada construído pelos homens podia chegar à sua altura. Suas folhas prateadas e douradas cobriam o chão e os céus. Seus troncos eram brancos como mármore e suas raízes tão grandes que me senti como um pequeno roedor aos seus magníficos pés. Eu já ouvira os homens usarem a palavra glória antes, mas foi ali que realmente aprendi o que ela significa. E ainda assim, quando me lembro de lá, sinto como se tudo tivesse sido um sonho distante. Por dias caminhei sozinho, sem sentir-me minimamente solitário. Era como se toda aquela terra tivesse sido preparada para que eu a visse. Mas à medida que eu adentrava, comecei a sentir algo devastador. Havia algo terrível naquela terra. Ela era bela demais. A atmosfera daquele local era terrível, não porque houvesse nada hediondo nela, mas porque sua beleza expunha o horror que existia dentro daquele que adentrava suas fronteiras. Me senti conduzido por um caminho feito especialmente para mim. Agora, eu andava de cabeça baixa como se estivesse cercado por pessoas de grande excelência e cuja existência remontava a tempos imemoriais. Meu caminho me levou até a base de uma coluna, coroada por uma bacia prateada. Lentamente me debrucei sobre ela. Estava cheia até a borda, que não tinha a profundidade de um palmo, mas parecia negra como um céu sem estrelas. Naquele abismo sem fundo, vi de início um reflexo pela primeira vez. Era belo, os cabelos compridos caindo sobre os ombros, a face branca e os olhos me observando, e uma sucessão de imagens se desenrolou diante de mim. Era como se duas visões opostas se desenvolvessem ao mesmo tempo, e não soube dizer qual delas veio primeiro e qual a sucedeu. Em uma delas me via como se estivesse deitado de costas no chão, coberto de folhas, mas com minha antiga aparência, acorrentado à pilastra. Eu dormia. Mas então era como se uma faca saísse de dentro de mim e me cortasse de dentro para fora. E de dentro de mim saía eu, em minha nova aparência. Eu estava coberto de sujeira, mas havia um pequeno córrego em cujas águas lavava meu corpo até ficar limpo. Então eu dava as costas à minha antiga carcaça, da qual saí, e prossegui em meu caminho, desaparecendo na distância. Parecia aos meus olhos, e quanto mais longe eu ia, mais radiante eu ficava, até reluzir como o próprio sol. Na outra visão eu estava parado de pé, mas em minha nova aparência. Mas parecia que esta envelhecia rapidamente, se desgastando como uma casca velha, e perdia a vida.
Minha aparência se tornava como a de uma estátua cinzenta e imóvel, e o tempo passava até corroê-la totalmente. Eu via que, à medida que ela se desgastava, voltava a aparecer traços de minha velha natureza, um pedaço do pé ali, um dedo da mão acolá, até meu antigo rosto se tornar visível como antes. A estátua sem vida então passava lentamente a ser aquilo que sempre escondera, uma imagem horrenda de um orc, com os olhos negros, pronta para matar e devorar tudo em seu caminho. Depois daquelas visões, a base da coluna se partiu, e a água que estava nele escorreu para fora até ficar completamente seco. Esta foi a última visão a ser revelada naquele espelho. Entendi, aterrorizado, que um daqueles dois seria o meu destino. Meu velho eu morreria ou ressurgiria para sempre. Não existiam outras possibilidades. A visão me encheu de grande pavor e esperança. Pavor, pois me mostrava que toda minha mudança para melhor poderia ser nada além de uma casca vazia encobrindo o meu verdadeiro eu. O sempre maligno Goblin, que se escondia sorrateiro, que mais cedo ou mais tarde apareceria vitorioso, pior do que jamais fora. Esperança, pois se a outra visão fosse a verdadeira, o antigo eu que ainda guardava em algum lugar dentro de mim e que muitas vezes me controlava, já estava morto. Não podia me destruir completamente. Seria questão de tempo até que eu fosse totalmente transformado em alguém mais radiante do que o próprio dia. Guardando estas coisas em meu coração, comecei a seguir meu caminho para fora da floresta. Em alguns dias, já subia pelas encostas das montanhas da névoa. Olhei para trás uma última vez, para ver todas as terras que estavam ao leste das montanhas.